Oi meu povo, estamos aqui para mais um vídeo no PTK e Pipoca e hoje é dia de finalmente falar de Godzilla e Kong, o Novo Império, filme aí que eu vim preparando durante a semana, falando dos filmes anteriores deste universo e agora falar dessa mais nova estreia da Warner, a principal estreia aí deste finalzinho de março. E os comentários aqui vão chegar, mas primeiro vou pedir o seu like. Se você ainda não for inscrito no canal, também peço que você já se inscreva aqui no começo do vídeo. Clique também no sininho, não perca vídeo nenhum, sempre seja notificado. Vídeos saem aqui o tempo todo e é importante ficar ligado. Sem mais delongas, já vou rodar a vinheta para a gente comentar logo esse filme, porque eu sei que existem algumas expectativas aí, já existem alguns comentários, uma polarização, tem gente que está gostando, tem gente que está odiando. Eu vou dar aqui a minha opinião mais sincera possível de Godzilla e Kong, o Novo Império. Bom, olha só, eu acho curioso algumas questões que são colocadas aqui. Eu vinha falando sobre os outros filmes que eu gosto do universo, principalmente por todas as questões de mitologia ali dentro da franquia e etc. Eu acho que algumas coisas são legais de a gente ficar acompanhando e etc. Se aprofundar, saber um pouco mais sobre isso. Eu acho que esse filme se aprofunda melhor em algumas questões, traz algumas respostas que eu andei esperando lá desde 2014, nos últimos 10 anos. Algumas coisas ainda não são respondidas, mas eu acho que eles fazem um apanhado interessante aqui. O Adam Wingard, que retorna aqui na direção, ele que dirigiu Godzilla vs Kong lá em 2021, retorna aqui. Assim como a Rebecca Hall, o Brian Terry Henry. Agora a gente tem a adição do Dan Stevens ali, e esses três ali são os personagens humanos que ficam mais ali na centralização, né? Também a gente tem a personagem Dia, que foi apresentada lá no filme anterior, né? A menina que se comunicava com Kong, agora ela tem um papel até um pouco maior ali. E eles, personagens humanos sem muitas camadas, eles estão ali realmente para descobrir coisas e explicarem essas coisas um para os outros e assim fazer a gente, como público, entender algumas coisas. Tirando ali a personagem da Rebecca Hall, que ela já tinha uma relação com a menina no filme anterior, eles não dão uma aprofundada em relação a isso por questões que aparecem nesse filme aqui, que eu não vou dar spoilers, mas que também acabam ficando interessantes, mas nada muito profundo não. A ideia realmente aqui é focar nos monstros. Esse filme ele tem mais porradaria do que os anteriores. Eu acho que eles focam realmente em apresentar mais mitologia e dar camadas para os dois protagonistas, tanto o Godzilla quanto o Kong. Enquanto a gente tem ali mais uma evolução do Kong como um ser mais inteligente, pensante, mais articulado, que está em busca ali de entender algumas coisas também, o Godzilla é mais o cara guerreiro mesmo que está pela batalha, está pela luta, está pela porrada. Então ele está se preparando o filme inteiro para enfrentar uma ameaça. A gente sabe que o Godzilla ali, né, acaba entrando em conflito quando ele sente que tem uma ameaça, alguém que pode ameaçar o reinado dele, inclusive. Então ele está mesmo mais para a luta, né? É como se ali entre os dois o Kong fosse mais a cabeça e o Godzilla mais os músculos, apesar dos dois, né, serem porradeiros igual ali, né? Mas eu acho que o Godzilla é um pouco mais até. Aqui a gente tem ainda outros titãs, alguns personagens que já são aí do universo de Godzilla e Kong ao longo desses vários e vários anos que os personagens existem aí na cultura pop. Alguns personagens aparecem aqui, a gente tem algumas revelações interessantes que até os materiais de divulgação esconderam bem e eu não vou estragar aqui para você caso você não tenha visto. Mas existe uma relação, por exemplo, entre a personagem lá, a menina, né, a Dia, com um titã que fica um pouco vazia ali para mim. Eu acho que não é muito bem explicado para a gente entender esses porquês. É uma manobra de um roteiro mesmo. Bom, a gente precisa fazer isso, vamos colocar a menina ali para dar uma importância para ela. A gente não precisa explicar muito. A gente diz que é isso, que é o destino e vamos seguir em frente, etc. Eu acho que o Scar King também não é uma grande ameaça, porque ele não fica o tempo todo no filme realmente criando alguma coisa. Ele é um cara ali que tá também pela bagunça, tá ali com aquele objetivo, porque sim, acabou, a gente tem uma batalha ali entre eles, que eu acho que realmente é ali simplesmente um meio para um fim, né? Uma ideia, a gente precisa ter um vilão e etc.
E aí eu acho que realmente ali são questões de funcionalidade. Bom, a gente precisa disso, vamos colocar isso no roteiro, a gente não precisa ficar muito a fundo. Mas eu acho que eles já pegam umas questões de mitologia que são legais, dá mais um passo para a franquia. Eu acho que tem umas tiradas cômicas que são boas, eu gosto até das cenas de luta, apesar de eu achar que o CG pode estar um pouco mais complicado. Eu já tinha percebido isso no filme anterior, que o Adam Wingard ele tem um pouco de dificuldade no agigantamento dos personagens. Às vezes ele filmava muito embaixo para a gente ter a sensação como se a gente estivesse ali, né, como os personagens humanos ficam em relação aos titãs. Às vezes ele pegava um pouco muito de close-up, mas a gente tinha dificuldade às vezes de ver o quadro inteiro. Aqui ele continua meio que nisso, eu percebo alguns momentos eu me incomodo com esse agigantamento, porque às vezes a gente parece que está numa escala bem menor, como se, por exemplo, o Kong fosse um gorila normal. Às vezes ele está muito acima de tudo. Tem o Mini Kong ali também, que eu fico, em questão de escala também, para mim, ele acaba ficando um pouco complicado. Quando tem a cena, por exemplo, que a gente já tinha visto nos materiais de divulgação no Cairo ali, em relação às pirâmides, também fica uma coisa mais assim complicada também de a gente pegar, porque a gente não tem uma noção de escala o tempo todo que seja realmente delimitada aquele ponto e enfim. E aí a gente tem a cena do Rio de Janeiro, né? Acredito que para nós brasileiros era uma cena aguardada, ela é muito boa, acho que é uma das melhores aí desse universo que a Legendary vem fazendo com o Warner aí nesses últimos 5 filmes, é uma das melhores, é muito criativa, é bem inventiva, é bem divertida. Eu acho legal assim, né, por ter uma cena no Rio, óbvio, mas também por uma questão de realmente ser uma coisa criativa, é legal. Ainda acho que fica um pouco nessa coisa de prédios genéricos e etc, mas a gente que conhece o Rio de Janeiro consegue identificar algumas coisas ali. Eu acho que existe uma questão estética também que aprofunda a mitologia, principalmente da Terra Oca, que dá um visual legal, eu acho que é bem feito, eu acho que tem uma criatividade ali. É o que eu falo, vai adentrando ali mais para dentro da mitologia da franquia. Acredito que estamos longe aí de ver uma finalização para esse universo, principalmente se for dando dinheiro, a não ser que seja uma catástrofe de bilheteria, acredito que não vai ser nem tão cedo. Mas aqui eu acho que também existem algumas coisas, né? Tipo, nossa, mas o roteiro é fraco, ele é cheio de manobras para simplesmente justificar esse filme de existir e não sei o quê. Cara, mas a gente já viu coisas com roteiros mais rasos nos anos 80, nos anos 90 e hoje são clássicos aí, alguns são clássicos cults, são filmes de sessão da tarde que a gente ama e a gente super faz uma suspensão de descrença, né? Hoje a gente diz passar pano. E eu acho que aqui é isso aí, é uma farofa de sessão da tarde, tem uma vibe anos 80 até, tem umas trilhas sonoras ali. O personagem do Dan Stevens, inclusive, tem uma vibe aí de aventureiro anos 80 e tudo mais. Se você pegar um filme Sessão da Tarde anos 80, com uma expedição para um lugar desconhecido, paradisíaco, com seres fantásticos e tudo mais, uma batalha e os humanos tentando ajudar ali, é clássico pra caramba. Eu acho que passa essa vibe super. Eu consigo entrar ali e me divertir porque é um filme que ele não se propõe realmente a reinventar a roda, a fazer uma coisa muito diferente, a ser uma coisa muito séria, muito racional, que tem ali todo um cuidado perfeito de roteiro e papapá. Não é isso, ele está numa proposta de realmente ser um blockbuster, de realmente ser uma farofa. Obviamente para Hollywood não existe esse conceito de sessão da tarde, mas a gente aqui consegue traduzir como um filme sessão da tarde. Ele dá um avanço em mitologia e tem uma porrada suficiente que eu acho legal. Acho inclusive esse final ali, quando realmente começa a loucura já da Terra Oca e vem para a Terra e tudo mais, já na Terra Oca para mim já tem umas cenas criativas bem inventivas que eu acho bem legais, esteticamente o visual maneiro também. Eu acho também que ele tem alguns problemas de ritmo ali em alguns momentos, assim. Algumas cenas de drama também são meio piegas e acabam não convencendo. E como eu disse, algumas explicações que são dadas ali para algumas das questões que o roteiro vai trazendo não são tão aprofundadas e não são tão ali que você fala, nossa, que escrita incrível, que criatividade narrativa. Ele também muda bastante o tom dos filmes anteriores, principalmente aí considerando os dois primeiros Godzillas, né, o de 2014 e o de 2019, e também o Kong lá de 2017. Ele parece um pouco mais aqui com o filme realmente de 2021,
E eu acho até que engrandece um pouco algumas questões que foram apresentadas lá, porque aqui realmente a gente coloca mais mitologia para entender um pouco mais das conjecturas dos titãs e etc. Mas eu acho que acaba falhando em algumas coisas realmente em fazer alguns encaixes e dar algumas ideias visuais. Eu acho a batalha final lá de Tóquio um pouco mais bonita de se assistir visualmente do que o que a gente vê aqui nesse filme. E para quem estava realmente interessado aí no Godzilla, é muito fã do personagem, pode acabar também se decepcionando um pouco, porque esse aqui é basicamente mais um filme do Kong. Ele tem mais destaque, ele tem um arco dramático mais delimitado e, digamos, até mais interessante. E é isso. Agora, se você sempre torceu o nariz, sempre achou, pô, muita mentira, esses monstros e não sei o que, esses filmes são idiotas e já tem esse tipo de pensamento, não vai ser um filme realmente para você. Se você já tem alguma proximidade e está ali realmente para se divertir, vai ser entretenimento, sessão da tarde, pipoca, como ele se propõe a ser. Então é isso, esses são os meus comentários aí sobre o novo Godzilla e Kong. E se você já assistiu, eu peço que você também comente aí o que você achou. O vídeo de hoje então terminando por aqui, eu espero que vocês tenham realmente curtido. E se esse foi o caso, eu peço mais uma vez aí que você deixe o seu like, não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e de ativar as notificações clicando no sininho. A qualquer hora a gente se vê de novo por aqui. Tchau, tchau.